Freira revela prato sombrio que soldados da Segunda Guerra lidaram com horror. A noite pesava no ar. Um manto escuro cobriu o pequeno convento de Santa Clara, no sul da Itália. Os ecos de passos lentos e nervosos soavam nos corredores, misturando-se ao frio cortante que entrava pelas janelas mal vedadas. Clara, a freira mais velha da comunidade, sentia um pressentimento gélido, como se as sombras dançassem em sua mente, trazendo à tona lembranças que ela preferia esquecer. A guerra, com seu rastro de morte e destruição, tinha deixado marcas profundas naquelas paredes, e o passado ameaçava romper a barreira do silêncio. Naquela madrugada, um grupo de soldados americanos buscou refúgio na tranquila aparente serenidade do convento. Ethan, um jovem soldado com olhos intensos, estava entre eles. Ao cruzar o limiar da porta, algo na atmosfera fez seu estômago embrulhar, como se ele sentisse a opressão de um peso invisível. Clara observava todos com cautela, seu coração disparando ao lembrar. Parecia pulsar com energia própria, como se guardasse segredos sombrios. Ethan, curioso, encaminhou-se para o prato, atraído por uma força que ele não conseguia explicar. Com um movimento hesitante, retirou o pedaço de cerâmica da prateleira, revelando padrões intricados que pareciam contar uma história de lamento. Clara estremeceu. Os padrões, lembranças turvas e distorcidas, surgiram diante dela. Uma jovem em fuga, gritos sufocados, um aglomerado de sombras que a envolvia. Os dois, agora unidos pela curiosidade e pelo medo, começaram a investigar. Cada detalhe no prato parecia vibrar com o eco de vozes esquecidas. Era quase como se os espíritos da aldeia clamassem por justiça, sussurrando verdades que não poderiam ser ignoradas. A tensão crescia enquanto as horas passavam, mergulhando o convento em uma atmosfera densa, suficiente para fazer o coração de Clara parar. Mas havia algo mais, um segredo que Clara guardava. Um ex-soldado nazista, agora um político temido e influente, estava. Inimigo poderoso. A tensão se intensificou quando eles descobriram que o prato continha uma mensagem cifrada. A cada palavra decifrada, Clara enfrentava um dilema aterrador: expor a verdade e arriscar tudo ou permanecer em silêncio e sufocar sua dor. O silêncio, contudo, parecia mais do que um abrigo. Era uma prisão. Quando o relógio na parede soou, um estalo portou a escuridão, um aviso de que o tempo estava acabando. Clara sentiu o frio gélido. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que eles não estavam sozinhos. Uma sombra se moveu rapidamente pelo corredor e um sussurro arrepiante ecoou, como se alguma coisa maligna estivesse prestes a revelar sua presença. A escuridão viva estava prestes a engolir seus medos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera no convento pesava ainda mais. Clara e Ethan estavam paralisados. O coração de Clara batia a 1000 por hora. Seu corpo estremeceu ao sentir a presença sombria que o cercava. Algo não estava certo. A porta rangeu sob o peso de uma corrente invisível, como se uma força opressora se apoderasse do lugar, empurrando-os para dentro de um abismo de desespero. Você ouviu isso? Ethan sussurrou, a voz carregada de medo. Clara acenou lentamente, seus olhos arregalados escaneando o corredor. O ar estava denso, quase palpável, como se as paredes tivessem absorvido o terror das almas que passavam por ali. Ela queria correr, mas as sombras na sala pareciam segurá-la. Um toque de gelo a arrepios ao longo de sua coluna. De repente, uma risada baixa e retorcida irrompeu do nada, ecoando nos corredores, reverberando como um pesadelo esquecido. Ethan deu um passo atrás, os olhos fixos em um ponto no. Sombras nas paredes. Era como se a escuridão tivesse vida própria, envolvendo tudo ao redor, um faiscar de luz e trevas em conflito. A energia pulsante do prato parecia se intensificar, vibrando como um coração agoniado.
Afaste-se! Clara gritou, sua voz ecoando no vazio, mas a força da figura só parecia aumentar. Ela reconheceu a silhueta. Um homem, ou o que restou dele, vestido com um uniforme de soldado. Seu olhar penetrante era de desespero e ódio. Ele não deveria estar aqui, Clara gritou com pavor. As memórias inundaram sua mente. O homem tinha sido um dos executores do massacre em sua vila. Não sou eu quem deveria temer, freira. A voz ressoou, uma mistura de sussurros sobrepostos. Os segredos que você esconde são mais terríveis que sua visão de mim. Vocês pensam que a morte é um escape. A voz se elevou, rasgando o silêncio com uma intensidade grotesca. Ethan olhou para ela, confuso e perdido. O que está acontecendo? O que ele quer? Os mortos não descansam, Ethan. Mãos começou a brilhar com uma luz espectral. As palavras cifradas piscando como se contassem uma história horrenda. Clara percebeu que as vozes que a haviam atormentado ao longo dos anos não eram apenas memórias. Elas eram advertências. Então tudo aos poucos começou a se fundir em um vórtice de sombras. Os olhos do soldado se tornaram humorísticos, exalando um terror esquizofrênico. Você vai se arrepender, Clara. O que nós fizemos nunca será esquecido. E com essas palavras, um grito estridente ecoou, e a figura se desfez em uma nuvem de fumaça negra. A luz do prato explodiu com um brilho ofuscante, revelando um símbolo enigmático, pulsando sua própria frequência. Clara caiu de joelhos, sua visão se turvando. Não, o que está acontecendo? Ela gritou, enquanto as paredes do convento começaram a se distorcer, como se o próprio lugar estivesse clamando por ajuda. Ethan, Clara berrou novamente, só para se deparar com um botão vermelho balançando na escuridão. Ela não percebeu a sombra. Era quieto, tornou-se um eco pulsante de desespero. Todo o medo guardado por anos renasceu, injetando-se na carne dela. A escuridão emanava do símbolo, formando uma conexão maligna e irreversível. Não era apenas um eco do passado, era um chamado de algo terrível que nem mesmo a morte conseguiu silenciar. Clara ficou paralisada, enfrentando o que realmente estava em jogo. A figura não era apenas uma memória do passado, ela era um mensageiro de uma verdade ainda mais horrenda, e agora nada mais seria como antes. A revelação estava prestes a desmoronar seu mundo. O medo se instalou como uma sombra, uma certeza de que tudo iria mudar para sempre. E no fundo do seu ser, Clara sabia. Essa era apenas a ponta do iceberg. O convento chorou. A energia pulsante do prato parecia se entrelaçar com a escuridão que agora envolvia Clara. Ela estava em choque, sentindo seu corpo e mente sendo arrastados para um lugar além da compreensão. As sombras se contorceram, formando algo novo, algo que não de olhos que queimavam como cravos em um incêndio. Clara desejou estar sonhando, mas a dor na palma da mão, onde o prato pulsava, era real demais. O soldado sorriu, um sorriso torto, como se estivesse gozando seu desespero. Você não entende, não é? Os mortos não guardam segredos. Eles são os segredos. Ethan, agora em um estado de choque, olhou entre Clara e a figura distorcida. Clara, o que ele está dizendo? Sua voz tremia, mas a urgência fez com que ele desse um passo à frente. Antes que Clara pudesse responder, a escuridão ao redor começou a sangrar, como se um buraco se abrisse no próprio teto. Formas difusas começaram a sair desse buraco, figuras indistintas que dançavam, sussurrando em uma língua perdida. Um murmúrio ensurdecedor. O pé que Clara deu para trás escorregou, deslizando sobre um chão de pedra, e a risada do soldado tornou-se um eco infernal. Venha, freira. Venha e veja o que os seus irmãos de fé realmente adoram. Clara viu rostos familiares entre as sombras. Alma. Ainda assim, ela podia sentir que eles a observavam, pedindo justiça, exigindo que ela olhasse para a verdade. Isso não é apenas sobre a Geza, Ethan. Clara gritou, seu coração se despedaçando sob o peso da revelação. É sobre o que fazemos com a dor. É sobre como eles morreram. De repente,
O campo de batalha virou o convento. Peças de cerâmica quebradas se transformaram em fragmentos de crânios, destroços de uma luta que nunca acabou. O chão começou a tremer sob os pés deles, como se a própria terra estivesse reagindo à presença sombria. O prato, agitado por uma força externa, estalou em 1000 pedaços. Clara observou assustada enquanto as sombras em torno dela começaram a se contorcer, formando algo que lembrava uma entidade, uma silhueta que era ao mesmo tempo familiar e alienígena. O ser tinha um semblante distorcido, uma mistura entre o humano e o demoníaco, parecendo tê-la observado por eras. Você escolheu o lado errado, Clara. A voz raspava no ar, cada palavra um corte profundo. Parecia se arrastar, e enquanto as sombras giravam, a mistura de risos e gritos finais preenchia o ambiente, transformando a serenidade em caos absoluto. Alguém precisa interromper isso, Ethan gritou, mas suas palavras pareciam se perder na confusão. Uma onda de terror subiu pela espinha de Clara. O que estamos fazendo aqui? Ela sussurrou, os olhos fixos na criatura que agora a cercava, como se estivesse revelando um segredo que não poderia ser guardado. A criatura sorriu novamente, seus dentes pontiagudos brilhando em um brilho sobrenatural. Vocês não são o que pensam. Você não é uma freira, e ele não é um soldado. Você faz parte do culto do passado. A guerra nunca acabou, e a verdadeira batalha está apenas começando. Clara sentiu seu corpo paralisar. A profundidade daquele terror a engoliu, e a escuridão não era mais apenas uma sombra. Era uma extensão dela mesma. Era como se o convento tivesse se alimentado de seus medos, revelando uma verdade podre que a encarava. Nada má. Em um vazio eterno, onde o passado e o presente se confundiam em uma dança sinistra. Ao fundo, uma voz sussurrava, promessas de um futuro indefinido, sugerindo que suas escolhas não eram realmente suas. E a única certeza que restava era que ela teria que enfrentar o que realmente era, não importava o custo. Clara estava perdida em um vórtice de medo, cercada pelo eco sobrenatural das vozes e pela presença grotesca do soldado. A luz ofuscante do prato quebrado deixou seu coração acelerado, e uma única compreensão a atingiu como um soco. A batalha não era apenas entre vivos e mortos, mas entre verdades antigas e o que restava de sua alma. Então, tudo escureceu de repente. A luz despedaçada se apagou, deixando um vazio absoluto, e o convento se transformou em um eco silencioso, como se o mundo estivesse suspendido em um segundo interminável. Clara, agachada, sentiu a frieza do chão de pedra se infiltrando em seus ossos. O pânico se agigantava dentro dela, cada batida de seu coração ecoando. Sou demoníaco. E então ela viu uma sombra mais escura do que a escuridão. Um contorno que se moldava e mudava, desenhando formas inquietantes nas paredes do convento. Você tentou escapar, mas a verdade está aqui esperando por você. A voz era sussurrante, como se o próprio chão estivesse murmurando. Clara sentiu um frio espectral percorrer sua espinha, e nesse instante desejou nunca ter tocado aquele prato. Quem é você? Ela gritou, sentindo a bravura escorregar, substituída pelo medo absoluto. As figuras ao redor começaram a se encorpar, formando rostos e corpos, cada um mais distorcido que o outro. Eram almas perdidas, e Clara percebeu que não estavam ali apenas como observadoras. Eram parte do culto, do que quer que isso significasse. Uma delas, uma mulher com olhos vazios e expressão de dor, se aproximou, flutuando diante dela. Você trouxe a verdade de volta ao convento, mas não a verdade do passado, a verdade da sua linhagem. Clara, você não faz ideia do que carrega de alegria. Ela é uma portadora, a entidade continuou, sua voz agora misturando-se com um coro de risos. Um aborto da fé. A freira que não é uma verdadeira freira, mas sim uma guardiã dos segredos mais sombrios do convento. O chão tremeu sob seus pés, e Clara se viu puxada para a escuridão. O símbolo do prato se iluminou na parede, desenhando o contorno de seres que amaldiçoavam a luz e reverenciavam a obscuridade. Tudo fazia sentido,
e ainda assim não fazia. Sua vida, suas escolhas, tudo foi um jogo de sombras. A mulher fantasmagórica se aproximou. Seu olhar penetrante parecia rasgar Clara até a alma. Você pode escolher, Clara, revelar ou se enterrar em sua própria mentira. Mas saiba, o que o convento esconde é muito mais aterrador do que os gritos dos perdidos. É o que dá vida às sombras. Clara tentou pensar, mas a dor da revelação pulava em seu peito. A presença sombria dos antigos se expandia, preenchendo cada centímetro daquele lugar. Não, eu não sou parte disso, ela gritou. O convento estivesse se desintegrando ao seu redor. O ar ficou pesado, quase insuportável, e uma presença maligna se insinuava entre eles. Clara compreendeu, finalmente. Não eram apenas almas atormentadas. Era um culto, e ela estava inserida nesse ciclo interminável de dor e desespero. O grito da mulher ecoou nos corredores, transformando-se em um lamento coletivo de todas aquelas almas. A verdade virá, Clara, e quando isso acontecer, não há retorno. E então, ela viu uma fenda no espaço, um abismo que se abria sob seus pés, engolindo a luz. O convento transformava-se em um portal, revelando um caminho sombrio que desafiava a própria sanidade. Uma escuridão viva, pulsante, que prometia revelar algo ainda mais terrível. Os segredos não eram apenas sobre a guerra, mas sobre cada parte de quem ela realmente era. O chão desapareceu sob Clara, e a última coisa que ela ouviu foi uma cacofonia de risadas e gritos. A verdade de sua linhagem e a presença maligna se adensava, prestes a revelar. Se sentia flutuar em um abismo sem fim. Seu corpo suspenso entre a realidade e uma dimensão desconhecida. As risadas demoníacas reverberavam, uma cacofonia de dor e sofrimento ecoando em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Onde estava Ethan? E a verdade? A verdade? De repente, tudo mudou. O chão sob seus pés se rompeu em uma explosão de luz vermelha, como se um inferno se abrisse ali mesmo, e Clara foi sugada para dentro. O calor a envolveu, e ela se viu em uma sala sombria, onde não havia paredes, apenas sombras que dançavam ao redor. Enquanto seus olhos se ajustavam, ela reconheceu rostos, pessoas que ela conhecia, almas perdidas, agora irreconhecíveis, como se a própria desesperança tivesse moldado suas feições. Clara. Uma voz soou, profunda e ameaçadora. Era seu próprio nome, pronunciado em um tom que lhe cortou a respiração. Clara, você finalmente chegou. Ela olhou ao redor, o pânico se intensificando. Quem está aqui? Seus lábios tremiam ao pronunciar as palavras. O verdade é sua herança, Clara. Uma angústia sufocante se espalhou em seu peito. Não, eu não quero nada disso. Recuou, mas não havia para onde ir. As sombras se aglomeravam, envolvendo-a, pressionando-a como um abraço gélido. E então, uma figura emergiu do grupo. A freira mais velha, seu rosto uma máscara de sofrimento eterno, tomou um passo à frente. Seu olhar era penetrante e cheio de um terror que Clara nunca tinha visto. Você é uma descendente das almas capturadas pelo culto que nos escravizou. A voz dela lhe disparou arrepios. Os mistérios que você carrega dentro de si não são apenas uma carga. Eles são uma conexão com algo muito além do que você pode compreender. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O convento, sua vida, tudo o que conhecia, agora fazia parte de um jogo muito mais sinistro. O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu de seus lábios. As freiras começaram a rir, uma risada sombria que serpenteava no ar, criando uma sinfonia aterradora. O que fizemos? Nós, ela. Ecos de todas as almas aprisionadas no convento se materializassem. Clara sentiu uma onda de poder, um desejo profundo de sucumbir à escuridão, mas resistiu. Eu não sou assim, não sou uma portadora de segredos. Portadora, a entidade rosnou. Seu olhar usurpador se fixou em Clara. Você não entende? A morte não é o fim, mas o começo de algo novo. E você, Clara, fará parte disso. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer, revelando uma dor intensa que transparecia em seus semblantes.
Clara olhou para eles, sentindo uma onda de auto-rejeição. Estava presa em um conflito entre seu desejo de escapar e a curiosidade que a atraía para a maldição deles. Quando você escolheu entrar no convento, a voz da freira ecoou. Você selou seu destino. A verdade que deve ser revelada não é apenas sobre nós, mas sobre tudo o que a sua linhagem representa. E os horrores que você deve enfrentar para libertar essas almas. Uma energia pulsante começou a emanar do chão, como se o próprio ser das feiras distorceram-se, transformando-se nas figuras sombrias que ecoavam suas memórias mais profundas. Clara viu uma visão assombrosa. Garras, dentes afiados, sombras que devoravam luz e esperança. E nesse momento de revelação, entendeu que as verdadeiras criaturas eram parte dela, uma extensão do que já havia se perdido. E então tudo se apagou novamente, mas não eram somente aquela sala escura, e os sussurros eram uma chamada, uma promessa de que o passado nunca se afastaria. Algo ainda estava por vir, algo que deixaria Clara à mercê de uma escolha terrível. Prepare-se, Clara. As vozes ecoaram, deixando um eco no ar. A verdadeira revelação ainda está por vir, e quando acontecer, você precisará escolher entre a escuridão e a própria luz. A escuridão voltou a tomar conta, e Clara sentiu seu coração disparar, ignorando a sensação de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. O que mais ela teria que enfrentar? E acima de tudo, quem ela realmente era? A Escur. O que estava acontecendo? Onde estava Ethan? E a verdade? A verdade. De repente, tudo mudou. O chão sob seus pés se rompeu em uma explosão de luz vermelha, como se um inferno se abrisse ali mesmo, e Clara foi sugada para dentro. O calor a envolveu, e ela se viu em uma sala sombria, onde não havia paredes, apenas sombras que dançavam ao redor. Enquanto seus olhos se ajustavam, ela reconheceu rostos, pessoas que ela conhecia, almas perdidas, agora irreconhecíveis, como se a própria desesperança tivesse moldado suas feições. Clara, uma voz soou, profunda e ameaçadora. Era seu próprio nome, pronunciado em um tom que lhe cortou a respiração. Clara, você finalmente chegou. Ela olhou ao redor, o pânico se intensificando. Quem está aqui? Seus lábios tremiam ao pronunciar as palavras. Os rostos se tornaram mais nítidos. Um grupo de freiras, seus olhos vazios e corpos desfigurados, como reflexos de um trauma obscuro. Você foi escolhida, disse outra voz, essa mais suave, mais carregada. Um abraço gélido. E então, uma figura emergiu do grupo. A freira mais velha, seu rosto uma máscara de sofrimento eterno, tomou um passo à frente. Seu olhar era penetrante e cheio de um terror que Clara nunca tinha visto. Você é uma descendente das almas capturadas pelo culto que nos escravizou. A voz dela lhe disparou arrepios. Os mistérios que você carrega dentro de si não são apenas uma carga. Eles são uma conexão com algo muito além do que você pode compreender. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O convento, sua vida, tudo o que conhecia, agora fazia parte de um jogo muito mais sinistro. O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu de seus lábios. As freiras começaram a rir, uma risada sombria que serpenteava no ar, criando uma sinfonia aterradora. O que fizemos? Nós selamos um pacto com as forças que permeiam a vida e a morte. E você, Clara, tem um papel a desempenhar. O chão pareceu tremer sob seus pés. Uma sombra se formou atrás delas, uma presença titânica, como seus ecos. Portadora de segredos. Portadora. A entidade rosnou. Seu olhar usurpador se fixou em Clara. Você não entende? A morte não é o fim, mas o começo de algo novo. E você, Clara, fará parte disso. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer, revelando uma dor intensa que transparecia em seus semblantes. Clara olhou para eles, sentindo uma onda de auto-rejeição. Estava presa em um conflito entre seu desejo de escapar e a curiosidade que a atraía para a maldição deles. Quando você escolheu entrar no convento,
A voz da freira ecoou. Você selou seu destino. A verdade que deve ser revelada não é apenas sobre nós, mas sobre tudo o que a sua linhagem representa. Depois, e os horrores que você deve enfrentar para libertar essas almas. Uma energia pulsante começou a emanar do chão, como se o próprio convento estivesse clamando. Clara sentia uma pressão crescente em seu coração. Não, eu não vou ser uma marionete nesse jogo. Mas, antes que pudesse reagir, um clarão a envolveu e uma verdade chega, que as verdadeiras criaturas eram parte dela, uma extensão do que já havia se perdido. Então, a sala começou a girar como se estivesse se desintegrando. As risadas tornaram-se gritos agudos, enquanto o chão se rompia em 1000 pedaços, revelando um abismo de trevas tumultuadas. O que está acontecendo? Clara gritou, mas sua voz se perdeu no clamor infernal. As freiras começaram a se contorcer, suas formas metamorfoseando em algo grotesco, monstruoso. Não eram apenas almas atormentadas. Eram demônios disfarçados, maquiagem de um terror que a perseguia. E Clara percebeu. Elas não eram vítimas. Eram carrascos. Cada uma delas parte do culto que aprisionava e destruía. Você é uma de nós, gritaram em uníssono, enquanto suas faces se tornavam cada vez mais distorcidas, seus olhos fornecendo um brilho insuportável de malícia. Clara se viu sendo puxada para uma fenda que se abria no chão, sombras negras a agarrando, sufocando-a em uma prisão de pesadelos. No entanto, a verdade deve ser revela. E no último instante de lucidez, um pensamento a atingiu, como uma lâmina afiada. Se essa Horcrux, essa força sombria, fosse parte dela, o que mais sobre sua vida tinha sido uma mentira? Então a luz se apagou. Clara se viu novamente em uma sala vazia, de pé, como se tivesse passado por um pesadelo. Mas, ao olhar ao redor, percebeu o que antes era um convento, agora estava em ruínas, coberto de vestígios do que havia sido. Não havia freiras, nem sombras, apenas eco do que restou. Mas no ar, um sussurro. É hora da escolha, Clara. E mesmo em meio ao silêncio, a escuridão a observava, esperando para ver qual caminho ela tomaria. E o terror se formou no fundo de sua mente. E se ela fosse herdeira, não de um culto, mas de algo infinitamente pior? A escuridão engoliu Clara. O vazio parecia ter vida própria. Ela se sentia flutuar em um abismo sem fim, seu corpo suspenso entre a realidade e uma dimensão desconhecida. As risadas demoníacas reverberavam. Uma cacofonia de dor e sofrimento ecoa. Explosão de luz vermelha, como se um inferno se abrisse ali mesmo. E Clara foi sugada para dentro. O calor a envolveu e ela se viu em uma sala sombria, onde não havia paredes, apenas sombras que dançavam ao redor. Enquanto seus olhos se ajustavam, ela reconheceu rostos. Pessoas que ela conhecia. Almas perdidas, agora irreconhecíveis, como se a própria desesperança tivesse moldado suas feições. Clara! Uma voz soou, profunda e ameaçadora. Era seu próprio nome, pronunciado em um tom que lhe cortou a respiração. Clara, você finalmente chegou. Ela olhou ao redor, o pânico se intensificando. Quem está aqui? Seus lábios tremiam ao pronunciar as palavras. Os rostos se tornaram mais nítidos. Um grupo de freiras, seus olhos vazios e corpos desfigurados, como reflexos de um trauma obscuro. Você foi escolhida, disse outra voz, essa mais suave, mas carregada de um eco maligno, escolhida para levar adiante nossa linhagem. A verdade é sua herança, Clara. Uma angústia sufocante se espalha. À frente. Seu olhar era penetrante e cheio de um terror que Clara nunca tinha visto. Você é uma descendente das almas capturadas pelo culto que nos escravizou. A voz dela lhe disparou arrepios. Os mistérios que você carrega dentro de si não são apenas uma carga. Eles são uma conexão com algo muito além do que você pode compreender.
Clara sentiu seu mundo desmoronar. O convento, sua vida, tudo o que conhecia. Agora fazia parte de um jogo muito mais sinistro. O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu de seus lábios. As freiras começaram a rir. Uma risada sombria que serpenteava no ar, criando uma sinfonia aterradora. O que fizemos? Nós selamos um pacto com as forças que permeiam a vida e a morte. E você, Clara, tem um papel a desempenhar. O chão pareceu tremer sob seus pés. Uma sombra se formou atrás delas, uma presença titânica, como se os ecos de todas as almas aprisionadas no convento se materializassem. Clara sentiu uma onda de poder, um desejo profundo de sucumbir à escuridão. O começo de algo novo. E você, Clara, fará parte disso. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer, revelando uma dor intensa que transparecia em seus semblantes. Clara olhou para eles, sentindo uma onda de auto-rejeição. Estava presa em um conflito entre seu desejo de escapar e a curiosidade que a atraía para a maldição deles. Quando você escolheu entrar no convento, a voz da freira ecoou. Você selou seu destino. A verdade que deve ser revelada não é apenas sobre nós, mas sobre tudo que a sua linhagem representa, e os horrores que você deve enfrentar para libertar essas almas. Uma energia pulsante começou a emanar do chão, como se o próprio convento estivesse clamando. Clara sentiu uma pressão crescente em seu coração. Não, eu não vou ser uma marionete nesse jogo. Mas, antes que pudesse reagir, um clarão a envolveu, e uma verdade chocante revelou-se. Os rostos das freiras distorceram-se, transformando-se nas figuras sombrias que ecoavam suas memórias mais profundas. Clá, se desintegrando. As risadas tornaram-se gritos agudos, enquanto o chão se rompia em 1000 pedaços, revelando um abismo de trevas tumultuadas. O que está acontecendo? Clara gritou, mas sua voz se perdeu no clamor infernal. As freiras começaram a se contorcer, suas formas metamorfoseando em algo grotesco, monstruoso. Não eram apenas almas atormentadas, eram demônios disfarçados, maquiagem de um terror que a perseguia. E Clara percebeu. Elas não eram vítimas, eram carrascos, cada uma delas parte do culto que aprisionava e destruía. Você é uma de nós, gritaram em uníssono, enquanto suas faces se tornavam cada vez mais distorcidas, seus olhos fornecendo um brilho insuportável de malícia. Clara se viu sendo puxada para uma fenda que se abria no chão, sombras negras a agarrando, sufocando-a em uma prisão de pesadelos. No entanto, a verdade deve ser revelada. A voz da freira mais velha soou mais uma vez, mas agora era como um trovão. E quando isso acontecer, você saberá que a escuridão que mais sobre sua vida tinha sido uma mentira. Então a luz se apagou. Clara se viu novamente em uma sala vazia, de pé, como se tivesse passado por um pesadelo. Mas ao olhar ao redor, percebeu que antes era um convento, agora estava em ruínas, coberto de vestígios do que havia sido. Não havia freiras, nem sombras, apenas eco do que restou. Mas no ar, um sussurro. É hora da escolha, Clara. E mesmo em meio ao silêncio, a escuridão a observava, esperando para ver qual caminho ela tomaria. E o terror se formou no fundo de sua mente. E se ela fosse a herdeira não de um culto, mas de algo infinitamente pior? A atmosfera ficou pesada. Uma sombra traiçoeira pairava nos cantos da sala, como se o próprio ar estivesse à espera de um golpe final. Clara sentiu a ligação entre ela e as almas perdidas, uma força pulsante, ao mesmo tempo dolorosa e sedutora. E foi aí que ela notou algo, uma visão distorcida, surgindo no fundo da sala. Uma figura conhecida, uma pessoa que havia amado. Seu pai. Você encontrará o caminho verdadeiro. Ela hesitou. Pai, como você? Você está aqui? Ele sorriu, mas havia algo profundamente errado em seu olhar. O que você vê é apenas o reflexo do que os outros não podem entender. O culto não é o que você imagina. Nós não estávamos condenados.
Nós éramos os escolhidos. As palavras dele zumbiam em sua mente, como um canto hipnótico que a chamava para o lado dele. Clara debateu-se com a ideia. Todo o treinamento, cada oração, a vida inteira em busca da luz. E agora, era como se tudo tivesse sido uma grande farsa. Você pode reivindicar seu lugar, Clara. Unir-se à nossa linhagem é libertá-la. Junte-se a mim. O rosto dele começou a brilhar, enquanto uma aura negativa envolvia suas palavras. Como se uma máscara estivesse caindo lentamente. Os sussurros ao redor tornaram-se mais intensos, quase ensurdecedores. Clara, a verdade está aqui. A verdadeira força reside em abraçar a escuridão. A liberdade está em abandonar a luz. A sala tremeu, cada pala, contra dois mundos. O de seu pai e o que sempre acreditou ser a verdade. E no momento em que sua mente mergulhou nas trevas, a figura de seu pai se distorceu de forma grotesca, revelando garras e dentes afiados. Não, não pode ser, ela gritou, tentando afastar a ilusão, mas era tarde demais. A sala se desfez em uma tempestade de sombras e risadas demoníacas. Era um grito ensurdecedor, ecoando vigorosamente, enquanto o abismo tomava conta de seu corpo e mente. Venha para casa. Clara repetia a voz, agora deformada e cativante, presa entre a razão e a perdição. Desesperada, Clara buscou por Ethan, por qualquer vestígio de esperança. Mas tudo ao redor se tornara um pesadelo imersivo. A escuridão não se contentava em observá-la. Ela a devorava, uma presença maligna decidida a reivindicar o que era dela por direito. E, enquanto Clara sucumbia, uma última pergunta lhe atravessou a mente. O que seria dela? Se a verdade fosse apenas o começo de um terrível fim, e no auge do desespero, ele. Realidade e uma dimensão desconhecida. As risadas demoníacas reverberavam, uma cacofonia de dor e sofrimento ecoando em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Onde estava Ethan? E a verdade? Então o chão sob seus pés se rompeu em uma explosão de luz vermelha, como se um inferno se abrisse. Clara foi sugada para fora. O calor a envolveu e ela se viu em uma sala sombria, sem paredes, só sombras dançantes. Enquanto seus olhos se ajustavam, reconheceu rostos de pessoas que conhecia, almas perdidas, agora irreconhecíveis, como se a desesperança tivesse moldado suas feições. Clara, uma voz profunda soou, levantando um calafrio ao longo de sua coluna. Era seu próprio nome, pronunciado com uma intimidade aterradora. Clara, você finalmente chegou. Ela olhou ao redor, o pânico crescendo. Quem está aqui? Seus lábios tremiam ao fazer a pergunta. Os rostos tornaram-se mais nítidos. Um grupo de freiras, seus olhos vazios e corpos distorcidos, refletindo um trauma antigo. Você foi escolhida. E então, uma figura emergiu do grupo. A freira mais velha, seu rosto uma máscara de sofrimento eterno, deu um passo à frente. Seu olhar era penetrante e repleto de terror. Você é uma descendente de almas capturadas pelo culto que nos escravizou. A voz dela disparou arrepios. Os mistérios que você carrega dentro de si não são apenas uma carga. Eles são uma conexão com algo além do que você pode compreender. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O convento, sua vida. Tudo agora fazia parte de um jogo maligno. O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu de seus lábios. As freiras começaram a rir, uma risada sombria que parecia fazer ecoar as paredes. O que fizemos? Selamos um pacto com forças que permeiam a vida e a morte, e você, Clara, tem um papel a desempenhar. O chão tremeu sob seus pés. Uma sombra se formou atrás delas, uma presença titânica, como se os ecos de almas aprisionadas no convento se materializassem. Clara sentiu uma onda de poder, um desejo de sucumbir à escuridão. Começo de algo novo. E você, Clara, fará parte disso. Os rostos ao seu redor começaram a se contorcer, revelando uma dor intensa. À medida que as sombras avançavam, uma fenda abriu-se sob os pés de Clara. Ela sentiu a presença familiar começar a se distorcer, tornando-se grotesca, dentes afiados e olhos malignos. De repente, uma explosão de luz a cegou. Clara se viu flutuando em um espaço vazio, sem referências,
a sensação de queda quase a desorientando. Mas não havia tempo para desespero. Uma figura tomou forma à sua frente. Um homem vestido com um uniforme de soldado, mas não um qualquer. Ele era Ethan, ou melhor, uma versão distorcida dele, o olhar cheio de ódio e desespero. Você acha que pode escapar? A voz dele ecoou, mas havia um tremor de algo sobrenatural que a cercava. Nós somos todos um, Clara. O que você vê como horror é a verdade de nossa linhagem, um legado de dor e trevas. A sala girou, as sombras se contorcendo como serpentes, e Clara sentiu a realidade se desfazer, que a transformava em um portal para as trevas. Você não pode fugir de quem você realmente é, gritaram as vozes em uníssono. Pare de lutar, aceite seu papel. Não, eu não sou um monstro. Clara gritou, mas as sombras começaram a engoli-la, as risadas se transformando em gritos agonizantes. Então, tudo se apagou de novo, e em meio à escuridão, tudo ficou parado. Mas não por muito tempo. Clara sentiu uma presença mais profunda e maligna se aproximando. Como se as próprias trevas tivessem ganhado vida. Algo estava se movendo. Não era apenas uma sombra, era um ser que a observava, aguardando o momento certo para se revelar. Você vai se arrepender de não aceitar seu destino, Clara. A entidade sussurrou, sua voz cortante como lâminas. Você e todos a quem ama ainda serão consumidos pelo que seu sangue carrega. Nesse momento, a verdade mais aterrorizante se impôs. O que se desenrolava não era apenas uma luta pela alma dela, mas um chamado para algo infinitamente mais negro do que a P. Desvaneciam. O que realmente significava ser uma Clara. A resposta ainda estava por vir, e ela se sentia cada vez mais presa em uma rede de horrores insuperáveis. E no fundo de sua mente, uma pergunta passava como um sussurro. Até onde ela iria para descobrir a verdade? A escuridão parecia ter vida própria, pulsando ao redor de Clara. O calor da presença a envolvia, e a angústia a consumia, um aperto constrangedor se formando em seu peito. Ela não conseguia respirar. Onde estou? Sua voz ecoou, mas no silêncio apenas as risadas distantes das almas aprisionadas respondiam. E cada gargalhada soava como um lamento. Imediatamente, um frio gélido percorreu sua espinha, como se uma cortina estivesse se abrindo. Clara viu figuras dançando no escuro, sombras que se contorciam, sussurrando promessas de desespero. Algo estava prestes a acontecer. O tempo parou, e a atmosfera tornava-se densa. Uma neblina nebulosa tomando conta do ar, e então um som de batidas veio de algum lugar como se um ver fissuras se abrindo, revelando uma escuridão mais profunda, mais cruel. Foi quando tudo parou. O coração parecia ter congelado. Uma figura emergiu das sombras, uma silhueta familiar, a freira mais velha, mas ela não estava sozinha. Havia outras, formando um círculo ao redor de Clara. Você nunca escape da verdade, Clara. A freira mais velha disse, a voz carregada de uma certeza cruel. Você não é quem pensa que é. A pressão ao redor dela aumentou e Clara sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Ela sussurrou, a urgência crescendo. As freiras, agora com rostos distorcidos, começaram a entoar um cântico, suas vozes entrelaçando-se em um hino sobrenatural. A luz não é sua amiga, Clara. Você carrega dentro de si a essência do que nós somos. Cada palavra parecia cortar a escuridão, e as sombras, antes inquietas, pararam, como se respeitassem cada sílaba. Clara queria gritar, mas um pânico gélido tomou conta dela quando percebeu. As freiras eram as próprias sombras. Não. Você entrou no convento, não foi apenas um abrigo. Você se ofereceu como portadora, aguardiando o culto perdido. E agora, você deve escolher. De repente, as freiras se espalharam, e o chão que estava rachando se desfez em uma explosão de luz vermelha. Clara sentiu-se sendo sugada. O calor a envolveu novamente, mantendo-a presa em uma rede de serpentes ardentes, e em meio à tempestade infernal,
viu figuras emergindo das sombras. Seres demoníacos que dançavam com um riso insano. Sombras deformadas, garras e sorrisos retorcidos, todos vívidos em sua aterrorizante beleza. O que era essa verdade que elas falavam? Clara cerrou os punhos, determinada a lutar. Mas algo mudou dentro dela. Uma voz que não era sua sussurrou: "Aceite-o, Clara. Você é uma de nós." Cada sílaba parecia penetrar suas defesas, e a linha entre a luz e a escuridão começou a se desfazer. A atmosfera se encheu de risadas, agora imundas e cruéis. "Sim, Clara. Venha e abrace o que você realmente é. O poder mora na escuridão." A presença dentro dela pulsava, espreitando, e quando o chão finalmente se despedaçou sob seus pés, uma luz intensa iluminou tudo por um breve instante. E então a realidade se desfez. Clara se viu em um lugar diferente, um campo vasto e escuro, cercada por ecos de lamentos e sombras que se contorciam. No centro, uma fonte de luz, uma visão clara diante de todos os horrores que a cercavam. "Está nas suas mãos, Clara. Toma este poder ou pereça." As vozes gritaram em uníssono, ressonando como um siminho maligno em sua mente, e enquanto ela hesitava, o clima mudava. Algo ameaçador estava prestes a se revelar, e naquele instante o chão se despedaçou de novo e a luz se apagou. Agora, Clara não estava mais sozinha. Ao seu redor, ecos de almas se tornaram visíveis. Eram todos conhecidas de suas memórias, rostos familiares agora distorcidos, seus olhos cheios de um medo profundo. "O que está fazendo aqui?" uma deles sussurrou. Mas antes que Clara conseguisse responder, foram envoltos por uma S. No fundo de sua mente, uma pergunta arrasadora ecoou. Qual seria o custo da verdade? A escuridão parecia ter vida própria, pulsando ao redor de Clara. O calor da presença a envolvia e a angústia a consumia, um aperto constrangedor se formando em seu peito. Ela não conseguia respirar. "Onde estou?" sua voz ecoou, mas no silêncio, apenas as risadas distantes das almas aprisionadas respondiam, e cada gargalhada soava como um lamento. Imediatamente, um fio gélido percorreu sua espinha. Como se uma cortina estivesse se abrindo, Clara viu figuras dançando no escuro, sombras que se contorciam, sussurrando promessas de desespero. Algo estava prestes a acontecer. O tempo parou, e a atmosfera tornava-se densa, uma neblina nebulosa tomando conta do ar. E então, um som de batidas veio de algum lugar, como se um coração estivesse pulsando muito forte, ecoando nas paredes invisíveis desse lugar horrível. "Quem está aí?" Clara perguntou, a voz tremendo. Era como se as sombras se aproximassem. Atrás, ela não estava sozinha. Havia outras, formando um círculo ao redor de Clara. "Você nunca escapará da verdade, Clara." A freira mais velha disse, a voz carregada de uma certeza cruel. "Você não é quem pensa que é." A pressão ao redor dela aumentou, e Clara sentiu seu coração acelerar. "O que você quer dizer?" ela sussurrou, a urgência crescendo. As freiras, agora com rostos distorcidos, começaram a entoar um cântico, suas vozes entrelaçando-se em um hino sobrenatural. "A luz não é sua amiga, Clara. Você carrega dentro de si a essência do que nós somos." Cada palavra parecia cortar a escuridão, e as sombras, antes inquietas, pararam, como se respeitassem cada sílaba. Clara queria gritar, mas um pânico gélido tomou conta dela quando percebeu. As freiras eram as próprias sombras. "Não, vocês não podem ser." A revelação a atingiu como um soco. O que elas eram? O que ela era? Tudo começava a fazer sentido e, ao mesmo tempo, não fazia. "Somos a sua verdade, Clara." Uma delas falou, enfatizou, que estava rachando se desfez em uma explosão de luz vermelha. Clara sentiu-se sendo sugada. O calor a envolveu novamente, mantendo-a presa em uma rede de serpentes ardentes. E em meio à tempestade infernal, viu figuras emergindo das sombras, seres demoníacos que dançavam com um riso insano. Sombras deformadas, garras e sorrisos retorcidos, todos vívidos em sua aterrorizante beleza.
O que era essa verdade que elas falavam? Clara cerrou os punhos, determinada a lutar. Mas algo mudou dentro dela. Uma voz que não era sua sussurrou: aceite-o, Clara. Você é uma de nós. Cada sílaba parecia penetrar suas defesas, e a linha entre a luz e a escuridão começou a se desfazer. A atmosfera se encheu de risadas, agora imundas e cruéis. Sim, Clara. Venha e abrace o que você realmente é. O poder mora na escuridão. E enquanto as sombras dançavam, um grito ecoou, forte o suficiente para parar o mundo. Não, eu não sou assim. Eu sou uma freira. Clara gritou, mas a dúvida penetrava a mente. Viu em um lugar diferente, um campo vasto e escuro, cercada por ecos de lamentos e sombras que se contorciam. No centro, uma fonte de luz, e a luz brilhava intensamente. Instintivamente, ela se aproximou, mas assim que seus dedos tocaram a superfície, a luz cobriu seu corpo, como se estivesse despertando algo dentro dela. E nesse momento, a visão se expandiu. As freiras e os seres demoníacos se tornaram um só, e Clara compreendeu. Elas não estavam ali para atormentá-la. Elas eram um reflexo do que ela poderia se tornar, um ser de enorme poder, capaz de controlar tanto a luz quanto a escuridão. As sombras dançaram ao seu redor, cada uma delas se contorcendo, formando um círculo de energia pulsante. No centro disso tudo, um eco antigo e aterrorizante se ergueu. Desperte, Clara. Você é a chave para a ressurreição do antanho, gritaram as vozes em uníssono. Seu sangue carrega o poder que antes era dos nossos ares. Você é mais que uma freira, você é nossa rainha. Então tudo ficou em si. Luz representava um pacto eterno com o passado ou a chance de se libertar. Clara tremia, sentindo que a cada segundo a linha entre o que conhecia e o desconhecido se encerrava. E no instante em que Clara hesitou, as sombras avançaram, um misto de luz e trevas envolvendo-a. A escuridão parecia se agitar, como se estivesse viva, sedenta pela sua decisão. Escolha, Clara, a verdade ou a luz, mas saiba, a escuridão nunca a deixará. Cada palavra ecoou em seu cerne, e o mundo à sua volta começou a desvanecer. Uma única pergunta atormentava sua mente. Ao se tornar rainha, a que teria que sacrificar? E quando a escuridão finalmente tomou conta de tudo, Clara soube que nada seria como antes. O que quer que ela se tornasse, o pacto seria eternamente selado. A escuridão pulsava, e Clara estava cercada por risos e murmúrios. A sensação de poder corria através dela como um veneno. E enquanto a presença se tornava mais forte, um frio gélido lhe atravessou a espinha. Um grito ecoou no ar, e ela, algo que a deixou paralisada. Mais figuras se materializaram. Seres que não eram apenas demônios foram revelados, mas sim, as almas de suas antigas companheiras de fé. As freiras que ela conhecera, aquelas que haviam sido seus guias e amigas, agora estavam ali. Espectros de um passado oculto, suas faces torcidas em expressões de desespero. O que aconteceu? Clara sussurrou, o pânico apertando seu peito como um grilhão pesado. O ar parecia denso, como se a própria escuridão quisesse engoli-la. E uma a uma, aquelas almas se aproximaram. Suas vozes sussurraram segredos, ecos de dor e traição. Clara, você é a escolhida. Uma das freiras falou, sua voz sendo apenas um sussurro cortante. Mas você não sabe que fazemos parte do culto há gerações. Vocês, todos vocês, foram enganados. As palavras se formaram como veneno, cada sílaba derrubando as convicções dela. Enganados? Clara repetiu, confusa e aterrorizada. O que quer dizer com isso? E então, como? Apenas um eco do passado. Era uma força real. Você pensou que era apenas uma freira, uma guardiã da luz? A presença proclamou, sua voz reverberando. Mas você sempre foi a chave. O que existe no fundo do seu ser é a verdadeira escuridão, e é sua, à medida que se torna nossa. Clara sentiu a conexão com a luz ao seu redor se desvanecer. Cada risada ressoava em seu coração, e tudo começou a fazer sentido. O convento não era um abrigo.
Era uma armadilha. Frustrada e confusa, lembrou-se de Ethan, do apoio que pensou ter encontrado. Ele fora um cúmplice inconsciente em uma história de mentiras, dela e das forças que a cercavam. E então, em uma ameaça devastadora, uma mão gélida agarrou seu ombro. Era alguém, não uma sombra, mas uma mulher, uma irmã, alguém que Clara conhecia. Estamos perdidos, Clara. A verdadeira linha de sangue é você, ela sussurrou, os olhos iluminando-se com uma fogueira interna de conhecimento, trazendo um terror inominável junto. As sombras começaram a girar. A sua condenação. Vocês não têm poder sobre mim, Clara gritou. Mas foi em vão. As freiras apenas a encararam, com um olhar que dizia mais que palavras. A intimidade do medo tomou conta, e na escuridão, a luz de sua alma começou a brilhar, um chamado irresistível a cada um dos espectros. E sem aviso, tudo à sua volta começou a se distorcer. Clara viu a realidade se contorcer, e as risadas mudaram de tom, agora ecoando como gritos de dor. Uma nova presença surgiu. Uma força mágica, cruel, como se tirasse energia vital de tudo ao seu redor. Era a essência do culto, a energia que todos temiam, que ansiava por voltar a tomar forma. Você deve escolher, Clara, a presença sussurrou. E Clara, em sua confusão, sentiu que não havia saída. O que quer que estivesse para acontecer, não estava apenas prestes a se revelar. O que ela tinha que enfrentar era uma reviravolta que mudaria tudo no que acreditava e no que ela poderia se tornar. A presença girou, tomando forma, um espectro se moldando. A realidade era mais sombria do que poderia imaginar. Clara, a escolha é sua, e ao final do túnel escuro, um brilho dourado reluziu, prometendo poder e liberdade, mas ao custo de uma lealdade eterna. E quando ela hesitou, o mundo começou a desmoronar ao seu redor, e o verdadeiro terror começou. O que realmente esperava por ela além daquele véu? Clara estava prestes a descobrir, e a verdade poderia destruí-la. A escuridão pulsava, e Clara estava cercada por risos e murmúrios. Um calor atravessava seu corpo. Aquela presença a envolvia, como se a escuridão a quisesse devorar viva. O chão tremeu sob seus pés, e o eco de risadas distantes a aterrorizou. Onde estou? Sua voz saiu trêmula, mas no silêncio, apenas sussurros de almas perdidas respondiam, fazendo seu estômago revirar. Então, como se uma cortina se abrisse, novos rostos apareceram no escuro. As freiras que sempre respeitara apareciam, mas agora eram sombras grotescas, com expressões distorcidas. Seus olhos vazios brilhavam, em um pressentimento gélido que a envolveu. Clara hesitou, sentindo seu coração disparar. — O que você quer dizer? Questionou, a urgência crescendo em sua garganta. As freiras começaram a entoar um cântico sombrio. A luz não é sua amiga, Clara. Você carrega dentro de si a essência de uma linhagem antiga e sombria. Cada sílaba parecia cortar o ar, e a sala ao redor dela parecia se encolher. A densa sombra cercou como um abraço frio. Não, isso não pode ser! Gritou Clara, lutando contra a sensação crescente de que a realidade estava se desintegrando. E foi então que as risadas se tornaram gritos de dor, retumbando em sua mente, como se o céu estivesse desabando. Ao fundo, uma presença mais intensa surgiu, uma figura de poder que parecia engolir tudo. Clara tentou recuar, mas o chão tremeu sob seus pés, e um eco profundo emanou de dentro. Você deve aceitar, vociferou uma voz íntima, uma espécie de coro de seus ancestrais. Você é a escolhida, o que está dentro de você é a verdade. Mudou. Um clarão de luz cortou a escuridão, e seus olhos foram atraídos para uma figura que emergia da penumbra. Era Ethan. Mas não era o Ethan que ela conhecia. Seus olhos estavam cheios de uma escuridão profunda, como se estivesse possuído. Clara, ele começou, a voz dele rasgando a atmosfera. Você não entendeu ainda? Nós sempre estivemos juntos nessa jornada. Não há saída. Aceite sua verdadeira herança. De repente, o chão sob ele se abriu, uma fissura profunda engolindo a liberdade como um abismo sem fundo.
Clara gritou ao ver as freiras serem puxadas para dentro, rindo de maneira insana, um eco de vozes se amalgamando em um lamento distante. Ethan deu um passo na direção dela, e algo estava mudando, como se ele estivesse se transformando. Clara, vença isso. Eles querem que você se junte a eles. Você é forte o suficiente para resistir. Mas enquanto falava, sombras começaram a dançar ao redor dele, como se estivessem se alimentando do seu sangue. Clara sentiu uma onda de horror. Compreender o que estava acontecendo. A figura disforme de Ethan se contorceu novamente, revelando uma presença antiga e maligna. A verdadeira essência do culto se manifestando. Estamos ligados, Clara. O que fazemos agora irá moldar tudo. Juntos somos imparáveis. A sala girou. E Clanderson, o velho tirano, aquele que se pensava ter sido derrotado, surge novamente. Uma força demoníaca mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. O terror tomou conta de Clara, enquanto a realidade ao seu redor mudava. E agora ela não encarava apenas o passado. Ela estava diante da escolha: sucumbir à verdade obscura ou lutar contra a própria linhagem que a definia. E no momento em que suas escolhas se formaram como areia em sua mente, uma única pergunta a assombrava: quem ela realmente era? E o que estava disposta a sacrificar para descobrir. E assim, a escuridão se fechou, deixando Clara em um estado de pavor absoluto. Parada à beira da extrema revelação, Clara sentiu a presença se aproximando. Você não pode escapar do que realmente é. A voz dele reverberava e os rostos das freiras se contorciam em ritmos insanos ao seu redor. Não posso, não posso, ela gritou, tentando se afastar. Mas as sombras eram mais rápidas, arrastando-a para o abismo. E quando Clara achou que tudo estava perdido, ela sentiu um puxão interno, como se sua própria essência estivesse gritando contra essa realidade. O chão sob ela começou a rachar, fissuras abertas, mostrando um turbilhão de lavas e sombras embaixo. E então, algo inesperado aconteceu. Um clarão ofuscante irrompeu do centro da fissura, e Clara presenciou uma figura emergir das profundezas. Não era um ser demoníaco, mas uma presença de luz intensa, quase cega, que rapidamente consumiu as sombras ao seu redor. As freiras gritaram. A dor e o temor em seus rostos eram palpáveis. Clara sacudiu a cabeça em descrença. Do que se trata isso? A figura se aproximou. Era um homem em vestes brancas brilhantes, uma aura de poder emergindo dele. E deve escolher aceitar a luz ou se perder na escuridão. As freiras ficaram em silêncio. A aura de poder de Gabriel parecia desmoronar suas aparências distorcidas. Clara piscou. Todo o terror que a envolvia começava a se dissipar. Mas, eles precisam de ajuda. Estão condenadas. Não, Clara, Gabriel interrompeu, sua voz firme. Essas almas fizeram suas escolhas. O culto que habitou o convento sempre foi uma ilusão. Uma prisão de suas próprias mentes. Você precisa se libertar, ou será engolida por eles. As sombras uivaram, e Clara percebeu que a escuridão começava a se agitar, como um animal ferido. Mas Ethan, sua voz tremia, a incerteza a consumia. Ele também é parte disso. As sombras em torno de Ethan começaram a se contorcer mais violentamente, e uma gargalhada grotesca ecoou no ar. Você não entende, Clara. Ele não é quem você pensa, disse uma das freiras, suas feições agora revelando um sorriso maligno. Cada palavra se transformando em veneno. Ele se tornou nosso poder. Você está mentindo. O que vocês fizeram com ele? E então, tudo mudou. As paredes começaram a pulsar, e o chão abriu-se completamente, revelando um vazio imenso. Uma luz intensa misturada ao abismo de solidão que agora consumia Ethan. Quando a escuridão tentou puxá-lo, Clara sentiu a necessidade de agir. Ethan, lute. Não deixe que eles façam isso com você. Clara, ele gritou. O terror em sua voz a paralisou. Eu não consigo. Eles estão dentro de mim. A luz de Gabriel começou a brilhar mais intensamente, enquanto os demônios tentavam se espalhar mais perto dele, gritando como se estivessem queimando. Você tem o poder de libertar sua alma e a dele, Clara. E naquele momento,
Uma imagem atravessou a mente de Clara. A visão da primeira vez que havia entrado naquele convento. O juramento que fizera, de proteger, de salvar. Agora, tudo parecia uma armadilha, uma teia de sombras que a mantinha prisioneira. As risadas do culto se tornaram um grito ensurdecedor, a verdadeira. Uma batalha entre a luz e as trevas. Clara, escolha. Gabriel instou, a luz ao redor dele moldando-se em figuras que pareciam eternas, quase como deuses. E então, Joaquim, uma sombra em forma humana, surgiu no fundo, rindo. A verdadeira essência do culto manifestando-se em uma figura que ela havia conhecido como um conselheiro. Você não pode escapar da verdade, mesmo que escolha a luz. A escuridão sempre estará com você. O coração de Clara acelerou. As palavras dele pareciam um eco sombrio, um apelo à natureza de sua própria linhagem. Ela havia sido parte do culto desde o início, e quando a última peça se encaixou, ela entendeu tudo. A luz não era apenas uma escolha, era um sacrifício e a isca para uma armadilha ainda maior. E quando a risada de Joaquim ecoou mais uma vez, Clara percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. Clara sentiu a presença se aproximando, uma pressão crescente em seu peito que quase a sufocava. O que estava acontecendo? Ethan, ou o que restava dele reverberava, e os rostos das freiras se contorciam em ritmos insanos ao seu redor. Não posso, ela gritou, tentando se afastar, mas as sombras se moviam rapidamente, arrastando-a para o abismo. Uma sensação de impotência a consumia quando Clara percebeu que a luz de Gabriel começava a enfraquecer, a presença dele se dissipando como fumaça no vento. O chão, sob seus pés, começou a rachar ainda mais, fissuras revelando um turbilhão de lavas beliscadas por sombras, e então, em um momento de confusão total, um clarão ofuscante rompeu do fundo da fissura. Clara teve a certeza de que cabia a ela fazer sua escolha, e naquele instante, as vozes de suas companheiras ecoaram em sua mente, um coro de lamentos e advertências que a encorajavam a agir. Foi quando um som estrondoso atravessou o ar, a batida de um coração, mas não era um coração qualquer. Era o batimento de uma criatura imensa, obscura e voraz, que despertava das profundezas. Um arrepio percorreu sua espinha, e o Ab. Qualquer, mas um ente que nunca deveria ter sido libertado. E que engano, Clara! A entidade disse. Sua voz, uma mistura de lamento e riso. A figura, que parecia feita de sombras líquidas, se contorcia em formas grotescas, desenhando uma silhueta que lembrava um humano, mas era muito mais. Vocês acreditaram que todo esse tempo eram os escolhidos, não é? Mas a verdade é que este culto sempre foi apenas o anteparo. E você é a chave para que eu possa retornar. Os olhos de Clara se arregalaram. O terror a consumia. Não pode ser. O que você quer de mim? A presença sorriu, revelando dentes afiados que reluziam como lâminas em meio à escuridão. Antes, sua linhagem era apenas um sacrifício que alimentava o culto. Agora, você é o receptáculo. Me liberte e juntos traremos a verdadeira escuridão de volta a este mundo. As sombras começaram a dançar freneticamente, e um grito agonizante ecoou entre as freiras, que agora se contorciam em agonia. A cena diante de Clara era que esse mundo continue a viver na ilusão. Clara, Ethan gritou, desesperado. O rosto dele refletia um turbulento mar de emoções, raiva, dor e um chamado. Não deixe que eles entrem em você. Nós ainda podemos lutar. Mas as palavras dele pareciam ajoelhar-se em um eco distante. Enquanto a presença imensa chegava até ela, Clara percebeu que a energia que a envolvia não era apenas traiçoeira, mas irresistível. Ela sentiu seu coração acelerar. Sua mente lutou contra a atração, enquanto um raio de luz bruxuleante surgia de seus dedos, um feixe de esperança na escuridão se transformando em relâmpago. Mas então, com um estalo ensurdecedor, tudo explodiu em chamas de escuridão e luz, uma tempestade sobrenatural devorando tudo ao redor. Clara não tinha certeza do que fazer. O que está acontecendo? Suas palavras mal conseguiram escapar de seus lábios
quando uma fenda abriu sob seus pés, e tudo começou a girar, como se os universos estivessem se desdobrando sobre si mesmos. O que quer que conhecia. Enquanto a risada cruel da criatura entoava na escuridão, Clara percebeu que a decisão, o que seria de seu futuro, não era o que imaginava. Era uma conexão com uma verdade letal que desafiava a própria natureza de sua alma. E na mente atormentada dela, uma nova pergunta ecoava. Até onde você estaria disposta a ir para salvar a si mesma e ao mundo? O abismo estava se fechando e o tempo dela estava acabando. A escuridão pulsava e Clara estava cercada por risos e murmúrios. Um calor atravessava seu corpo. Aquela presença a envolvia, como se a escuridão a quisesse devorar viva. O chão tremeu sob seus pés, e o eco de risadas distantes a aterrorizou. Onde estou? Sua voz saiu trêmula, mas no silêncio apenas sussurros de almas perdidas respondiam, fazendo seu estômago revirar. Súbito, uma intensa luz branquíssima irrompeu do fundo da fissura, ofuscando tudo ao redor. Clara sentiu a pressão do ar mudar, como se uma porta estivesse se abrindo para um outro mundo. Clara, consumir a luz. Sem saber o que fazer, Clara sentiu uma força a empurrar para a frente, misturando a luz que a cercava. Ela olhou para a fissura, onde uma sombra se moldava, serpenteando e tomando forma. Uma presença que fazia seu sangue congelar. O que está acontecendo? Ela perguntou. Uma premonição de desespero ao enredá-la. E então, em meio à dança de luz e sombras, os gritos começaram. Um eco ensurdecedor se elevou, e Clara viu a verdade em seus rostos. As freiras, distorcidas e horrendas, se transformaram em demônios companheiros, suas vozes misturando-se em uma cacofonia aterrorizante. Estávamos esperando por você, Clara. O poder é nosso. O tom era de um êxtase maligno, como se a escuridão celebrasse a sua captura. No centro do caos, uma figura emergiu, escura e imponente. Era Joaquim, o antigo conselheiro, agora em um estado grotesco, com laços de sombras fluindo de seu corpo. Ele riu, um som que ecoou como um trovão na câmara feérica. Você achou que poderia se libertar? Vou, que sabia sobre sua antiga vida. Cada lição, cada oração foram uma mera ilusão. Clara percebeu que a saída estava diante dela, mas a verdade por trás do culto era muito mais profunda e sombria do que imaginava. Fuja, Clara. Fui. Ethan gritou, mas antes que pudesse se mover, as sombras de Joaquim se lançaram sobre ele, engolfando-o em uma escuridão líquida. O pânico se instalou, enquanto Clara via-o ser sugado, seus gritos ecoando na escuridão, transformando-se em um lamento arrepiante. E então, tudo estava em silêncio. Nesse momento, outra presença começou a se manifestar. Uma forma esquelética e maleável se desprendeu do fundo das sombras. Uma figura sinistra que sussurrava seu nome. Clara, venha para casa. Os olhos ardiam como brasas, e ela reconheceu a voz. Era a freira mais velha, não aquela que havia adorado, mas uma versão distorcida e sedenta por poder. Você não pode acreditar em sua inocência. A freira riu, uma gargalhada como que ecoando de um abismo. Você é parte do quê?